A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Estamos iniciando mais uma formação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Estou aqui com o meu catecismo em mãos para mais uma vez mergulharmos aqui nos parágrafos a qual a Igreja nos ensina, nos forma como homens de Deus e mulheres de Deus. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um pouquinho, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que esta formação possa levar-nos a conhecer um pouquinho mais da doutrina da nossa igreja, do Senhor, e assim quanto mais conhecemos, mais nós o amamos. Mãe Santa, Mãe amada, Mãe querida, nesta noite, neste momento, melhor dizendo, nós nos entregamos a Ti, pedindo a Tua santa e poderosa intercessão. Que a Senhora interceda junto ao Senhor Jesus, para que esta formação venha transformar o nosso coração e possamos ser pessoas melhores. Amém. Hoje, meu irmão e minha irmã, vamos iniciar no parágrafo 624, 624. Aonde o título é Jesus Cristo foi sepultado. Então, esta formação vai tratar desse tema. Jesus Cristo foi sepultado. Vamos entender o que significa, de fato, o Senhor Jesus ter sido sepultado. No parágrafo 624, está dizendo, pela graça de Deus, Ele provou a morte. Jesus provou a morte em favor de todos os homens. Está em Hebreus 2:9. Ele provou a morte em favor de todos os homens. O príncipe da vida, o autor da vida, provou da morte em nosso favor, em favor de todos os homens. Isso também nos mostra o quanto o Senhor nos ama. O príncipe da vida provando da morte. E de fato Ele provou. Não foi um teatro, mas Ele provou da morte. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte, isto é, conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo durante o tempo compreendido entre o momento em que inspirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado do Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. Ele de fato provou da morte, da separação entre a sua alma e o seu corpo, que é o que acontece na morte, aonde se separa o corpo e a alma. A alma que vai para junto de Deus. E Ele provou disso. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado passivo de Cristo antes da Páscoa e seu atual estado glorioso de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que pode dizer, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse está escrito isso, Apocalipse 1, versículo 18, estive morto, mas eis que estou vivo. Jesus passou pela paixão, foi crucificado, morreu em nosso favor. Mas como a Bíblia diz, estive morto, mas eis que estou vivo. A morte não foi capaz de segurar o príncipe da vida. Está aqui. Visto que o príncipe da vida que mataram é o mesmo vivente que ressuscitou, é preciso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir sua alma e seu corpo, separados entre si pela morte. Agora, algo ainda mais, cada vez mais, né? Tudo que a gente vê é importante, mas na morte
Jesus passou pela morte e aonde a alma separa do corpo, mas o corpo do Senhor é santo, e como acabou de falar aqui, é preciso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir sua alma e seu corpo, separados entre si pela morte. A pessoa divina do Filho de Deus continuou a assumir a sua alma e o seu corpo, mesmo separados entre si pela morte. E aí, meu irmão, não era possível que a morte o retivesse em seu poder. Não era possível que a morte retivesse em seu poder, segurasse o Senhor, prendesse o Senhor. Ele é o príncipe da vida. Ele venceu a morte. E porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção, sobre Cristo podemos dizer ao mesmo tempo: Ele foi eliminado da terra dos vivos, e minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. A ressurreição de Jesus no terceiro dia foi a prova disso, pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do quarto dia. A morte não podia mantê-lo, segurá-lo. O seu corpo, como já estava escrito nas Sagradas Escrituras, e a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, é verdade, ela não nos engana, já havia dito que o corpo não iria conhecer o teu santo, não veja a corrupção. Atos 2, 26, 27. O corpo do Senhor é santo, não poderia haver a corrupção. Então, meu irmão, minha irmã, o fato, a ressurreição acontecer no terceiro dia, foi a prova disso, que ele não provou da corrupção, o seu corpo não se decompôs, ele é santo, pois na tradição judaica se pensava que a corrupção do corpo começava a acontecer a partir do quarto dia. Ele ressuscita no terceiro dia, e é uma prova que o seu corpo não provou da corrupção, não se decompôs. A palavra de Deus está nos provando isso. Se você quiser ter uma outra parte da Bíblia, na ressurreição de Lázaro, quando vão falar assim para ele, já é o quarto dia, quando ele mandam tirar a pedra, que ele está no túmulo, e Marta vai falar para ele, já é o quarto dia, Senhor, já cheira mal. Por que ela disse isso? Porque na cultura deles, o quarto dia já começou a corrupção do corpo, já começou a se decompor. Então por isso que ela diz isso para o Senhor. Mas o Senhor diz, né, se creres verás a glória de Deus. Ele chegou ali no quarto dia de propósito, para exatamente provar que aquilo que iria acontecer era milagre. Que no meio daquela crença deles, que o corpo já estava até mesmo se decompondo, o príncipe da vida tem poder e manda tirar Lázaro do túmulo. Ele ressuscita no terceiro dia, pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do quarto dia. O corpo de Cristo não sofreu corrupção. O corpo de Cristo não sofreu uma decomposição. Amém? Sepultados com Cristo. No batismo, quando nós somos batizados, estou falando de sacramento mesmo, o sacramento do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão que morre para o pecado com Cristo em vista de uma nova vida. Pelo batismo nós somos sepultados com Cristo na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós vivamos vida nova. O batismo nos oferece uma vida nova.
uma vida santa, uma vida em Deus, em Cristo ressuscitado. Nós morremos, fomos sepultados com Cristo, nós morremos para o pecado com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. Todo batizado então foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo para uma vida nova. Todo batizado pode sim, é capaz sim, porque Deus capacitou de viver uma vida longe do pecado, porque os seus pecados foram sepultados com Cristo. E podemos sim viver uma vida nova. Deus nos capacita. Todo batizado é capaz de viver uma vida nova e santa. Amém? Recapitulando aqui então, em benefício de todo homem, Jesus experimentou a morte. Foi verdadeiramente o Filho de Deus feito homem, que morreu e que foi sepultado. Durante a permanência de Cristo no túmulo, sua pessoa divina continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, embora separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo não viu a corrupção. Amém? É uma formação, estamos sendo formados, estamos vendo que o corpo de Cristo não sofreu corrupção, porque a pessoa divina do Filho de Deus se manteve, permaneceu, a sua pessoa divina continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, então não era possível que o corpo sofresse algum tipo de corrupção. E ele ressuscita então no terceiro dia, para também ir contra toda a crença judaica, que no quarto dia o corpo já ia ter sofrido a corrupção. Então, para provar, ele ressuscita no terceiro dia. O seu corpo não sofreu corrupção, mas como é uma formação, a qual também o Senhor pode transformar a sua vida, lembramos que todo batizado foi sepultado com Cristo, morreu para os seus pecados e ressuscita com Cristo para uma vida nova, uma vida cheia da presença de Deus e longe do pecado. Vamos honrar isso, dando um basta para a vida de pecado. Amém? Nós estivemos unidos e vamos continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meu irmão, minha irmã, até a próxima formação, se Deus quiser.